Ok. Então o formulário está no chat. Conforme as pessoas forem entrando, eu vou colocando para dentro, não tem problema. Não esqueçam de assinar o formulário. Eu vou mandar pelo menos mais uma vez ao final, mas de toda forma, por favor, assinem. Bom, eu vi que a questão da Rita sobre o livro, poxa, que pena. Sabia que esse livro estava tão difícil de achar. Mas enfim, quem tiver interesse, vale a pena depois procurar, porque é muito bom. Mas, de toda forma, o fragmento que eu mandei dá para pelo menos ter uma ideia, mais ou menos, do teor dele. E desculpa pelo spoiler, porque o fragmento já é quase no final, né? Bom, vou compartilhar minha tela então, para a gente começar hoje. Antes, alguém tem alguma questão, alguma colocação a respeito da última aula? Não? Bom, então vamos começar. Ok. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a aula de hoje vai ser um pouco discussão e análise desse livro da Patrícia, né? Uma discussão mais em profundidade sobre esse livro. A aula passada foi mais teórica, a próxima aula vai ser mais historiográfica, se a gente puder colocar assim. E a de hoje vai ser, de fato, uma análise do livro. Bom, o livro, como vocês podem ver, como eu falei na última aula mesmo, né, ele já é revelador na própria capa. Né, uma figura de um ser humano, figura anatômica do ser humano com a figura de um leão dentro dele. Já é revelador, né, por si só. Bom, assim consta no capítulo 11 de Leviatã, de Thomas Hobbes. Eu cito: assinalo como tendência geral de todos os homens um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder que cessa apenas com a morte. Então, se a gente pegar o sentido hobbesiano, né, compreender um pouco o que eu falei na última aula, né, do princípio da ausência do pacto social, né, do estado de natureza hobbesiano, de uma luta permanente de todos contra todos. Né? Então, se a gente for nesse sentido, nessa visão hobbesiana, e se a gente estender até, se a gente for numa noção Foucaultiana, ou seja, uma noção que pensa o poder como uma instituição que perpassa todos os indivíduos, ou seja, o poder não é algo que se exerce apenas de forma autoritária, de cima para baixo, mas é uma força que se espalhe por todos os indivíduos humanos. Então, se formos por esse caminho, e se formos pelo caminho hobbesiano, como eu falei, né, de uma permanente disputa de todos os seres humanos entre si, então eu acho que a gente pode afirmar, sem medo de errar, que talvez nenhum outro autor na literatura brasileira contemporânea seja tão hobbesiana quanto a Patrícia. Né? Ela própria se afirma assim. Para quem não conhece, é uma escritora paulista, agora morando na Suíça já há um tempo. Venceu o Jabuti de 2001 com um romance chamado Inferno. Ela tem uma prosa muito semelhante à do Rubem Fonseca. Inclusive, eu dei uma disciplina com um colega que é um grande especialista do Rubem Fonseca no ano passado. Eu acho que está disponível online, então se alguém se interessar, me lembra depois no grupo que eu mando. É uma disciplina só sobre Patrícia e sobre o Rubem. Ele falou do Rubem e eu falei da Patrícia. Ele é especialista no Rubem, muito mais especialista no Rubem do que eu jamais seria da Patrícia.
É um dos grandes nomes de Rubem no Brasil. Mas enfim, ela emula um estilo muito próximo do Rubem, né? Com uma escrita veloz, crua, que emula muito o que a gente falou na última aula sobre estética da violência. Né? Ela produz essa estética, esses livros dela, principalmente romances criminais dela, né? Voltando para o que a gente discutiu na última aula, eles emulam, recriam essa estética sobre a violência. A gente podia, na verdade, usar qualquer romance aqui da Patrícia para essa aula. Praticamente qualquer um deles, se não todos eles, seriam apropriados para o nosso trabalho. Mas, como a gente está limitado pelo escopo de uma aula de 2 horas, até menos, na verdade, especialmente hoje, eu acho que talvez a gente tenha que sair um pouco mais cedo, a gente precisa fazer um recorte, né? E por essa razão eu escolhi Gog Magog, para mim, talvez junto com O Matador, sejam as duas obras mais reveladoras do estilo da Patrícia. Mas todas elas, Gog Magog, O Matador, Elogio da Mentira, Ladrão de Cadáveres, Mundo Perdido, Mulheres Empilhadas, todas elas trabalham num sentido muito parecido. Essa interseção do dualismo prazer e horror, da violência, que a gente falou na última aula, e a sua relação com o urbano. Né? Mas o Gog Magog talvez seja um dos que mais absorve isso. E, gente, não tem como. A aula de análise de livro é spoiler. Então, assim, quem não quiser ouvir spoiler, acho que vai ter que me mutar, porque não tem jeito. A aula de análise de livro não tem como fugir. Bom, o enredo do livro, na verdade, ele é bem simples. A gente tem um pacato professor de biologia, uma pessoa bem tranquila, bem na dele, que tem toda uma rotina metódica, entediante, não foge muito dela. Dá a aula dele, ele fica com a esposa em relacionamento sem amor, em todos os sentidos de amor. Então ele vive aquela rotina, né, entediante, mas está satisfeito com aquilo. Né, está imerso no individualismo dele, nas preocupações mesquinhas dele, na misantropia dele e está feliz com isso, não tem problema com isso. Só que as coisas mudam quando, né, quando tem uma situação sintomática, bem mimética. Quem já não viveu isso? Um vizinho se muda para casa acima e o vizinho é muito barulhento. É um vizinho que, enfim, todos os tipos de barulhos, os mais desagradáveis possíveis, no meio da madrugada, por vezes, etc. E isso vai aos poucos corroendo, né, o professor, vai aos poucos levando à loucura. Então, gradualmente, ele vai ficando cada vez mais louco, mais insano, mais violento, né? E é isso que a Patrícia lembra, não só no Gog Magog, mas em todos os trabalhos dela. Mesmo um indivíduo que parece mais tranquilo, um indivíduo mais benigno, mais pacífico e acomodado, ele guarda um impulso de violência, né, que é domado na prática pelas estruturas morais e sociais humanas. Isso acontece no Gog Magog, isso acontece no Matador, isso acontece no Ladrão de Cadáveres, Valsa Negra. É um tema que se repete na prosa da Patrícia. Né? Um indivíduo que começa o livro na dele, né? Como eu falei na última aula do Matador, né? Um vendedor de carros que tinge o cabelo, mata uma pessoa quase que por acidente e depois vai cada vez mais se corrompendo até se tornar um matador de aluguel. O Ladrão de Cadáveres é um gerente de telemarketing que após um colapso nervoso se muda para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, eu acho, e cai um helicóptero em frente a ele, cheio de cocaína, e aí ele rouba a cocaína, começa a traficar, vai ficando cada vez mais corrupto também.
vai se corrompendo. Que corrupção moral, falando, não corrupção não necessariamente financeira. Valsa Negra, que para mim é na verdade o melhor livro da Patrícia, mesma coisa. É um maestro, é um grande maestro que vai aos poucos sendo corrompido pelo ciúme, né, e pela possessão da mulher. E aí mescla uma mistura de antissemitismo muito interessante com uma misoginia. Né? Então, para mim, esse é inclusive o melhor livro da Patrícia, Valsa Negra. Vale a pena, até mais do que o Gog Magog, vale a pena ler. Mas para o nosso tema aqui, o Gog Magog é mais interessante. Valsa Negra valeria mais a pena se a gente estivesse estudando antissemitismo, ele é muito bom para entender antissemitismo contemporâneo no Brasil, misoginia também. Estética da violência, sem dúvida também, mas o Gog Magog é mais forte. E como eu falei, como mostrei para vocês, a figura da capa, né, um homem, né, com um leão meio que saindo dentro de si, é reveladora, né, explícita. Ela transparece toda essa questão, todas essas questões. Bom, e isso não aparece só na capa em si, mas também nos elementos imagéticos, como por exemplo, nos elementos textuais mesmo, perdão, não imagéticos, como por exemplo o título do livro, né, Gog Magog. Gog Magog é um monstro bíblico que se alimentava de carne humana, né, e é uma comparação que é feita ao protagonista no final. Se vocês leram o fragmento que eu passei para vocês, vocês veem, né, toda a tentativa de um chaveiro de mentir, né, uma frieza que ele não tinha. Né, o chaveiro fala, descreve, quase como se estivesse, né, numa novela. Não, ele tinha uma frieza que eu nunca vi em outra pessoa. E o advogado desmonta, fala que isso é uma mentira. Então é quase uma comparação que é feita a ele durante o livro. Né? Então ele se torna, né, Gog Magog, um indivíduo pacato que se torna um monstro que devorava carne humana. Não literalmente, porque ele não chega a devorar ninguém, mas enfim, um monstro mesmo. Como eu falei, ele vai aos poucos se tornando cada vez mais animalesco, né, cada vez mais agressivo. Né? Começa primeiro uma disputa verbal com o vizinho, depois vai evoluindo para uma disputa física, mas ainda como uma espécie de jogo, como uma espécie de guerra. Né? Por exemplo, ele risca o carro do vizinho, o vizinho, não sei, deixa um bicho morto na frente da casa dele. Enfim, uma disputa assim. Só que nessa disputa que vai escalonando, né, ele acredita que o vizinho matou a sua gata. A sua gata sumiu, ele não consegue encontrar a gata. Ele interpreta então que o vizinho a matou. Sumiu, dando sumiço com a gata. Ele invade, o vizinho viaja, ele invade a casa do vizinho em busca da gata perdida ou de algum sinal de que ela estaria morta. Mas é claro, né, como o maior clichê possível, o vizinho volta de viagem mais cedo, encontra ele na casa e tem uma disputa entre os dois, uma disputa física. O protagonista se esconde no banheiro, tem uma disputa física e por acidente o vizinho escorrega, bate a cabeça na banheira e morre. E aí ele entra em desespero, porque ainda que ele não tenha matado a pessoa, né, para todos os efeitos ele o matou. A polícia não vai acreditar na sua história, acredita ele. Então o que ele faz é esquartejar a vítima. Então, se o que houve antes foi um acidente, o que se seguiu não foi. Ele esquarteja a vítima e esconde o corpo no armário. E aí ele começa a pensar, como que eu vou esconder esse corpo, o que eu vou fazer com esse corpo, eu tenho que dar um jeito de me livrar desse corpo, não consegue, fica remoendo aquilo, até que por fim ele volta para casa, ainda pensando como vai se livrar do corpo, e recebe a notícia de que sua esposa está se divorciando e que quer, na verdade, se separar dele. Quer se separar dele, pede divórcio, porque está o traindo. E ele entra numa depressão que simplesmente esquece completamente do corpo.
para de se importar, meio que se muda para casa do vizinho. Na sua crise depressiva, ele não lembra, não se importa com o cheiro putrefato que começa a emanar. E o resultado é que os vizinhos, obviamente, descobrem que, né, alguma coisa não estava certa. O cheiro começa a se espalhar e ele acaba sendo preso, né, em flagrante pelo assassinato. E aí a gente tem o início do julgamento, que se torna um grande espetáculo. E aí é muito parecido com o que a gente vai ver semana que vem, na aula da Silvia. Também foi um julgamento que se transformou num grande espetáculo. E, enfim, vocês devem ter lido no fragmento que eu passei, que é um fragmento justamente desse julgamento. Também é sintomática a epígrafe que a Patrícia traz. Né? Ela traz um fragmento daquela coletânea de poemas do T.S. Eliot, The Wasteland. I'll show you fear and a handful of dust. Em uma tradução literal, seria algo como: eu vou te mostrar medo numa pilha de nada, algo mais ou menos assim. Ou seja, como um punhado de nada, né, um indivíduo importante, muito que aquilo que a gente falou na última aula, né, numa multidão de indivíduos igualmente importantes e relevantes, se altera drasticamente quando seus instintos mais primitivos se sobressaem. E aqui sobre Patrícia. Uma entrevista para o Estadão, ela afirmou que o ser humano tem uma vigorosa capacidade para destruir, que faz com mais facilidade que construir. Então ela tem muito mais de Hobbes do que de Rousseau e Locke, né? Porque para ela as formações urbanas e civilizatórias contemporâneas, elas na prática controlam os impulsos tanatofílicos do homem. Um pouco que a gente falou na última aula, né? Como o pacto social, como as estruturas urbanas, como o liberalismo urbano, na prática eles controlam, né, esses impulsos da violência. É o que a gente falou da mesma forma que eu não quero praticar a violência sobre o outro, eu espero que o outro não pratique violência sobre mim. Da mesma forma que eu não vou invadir, né, a casa da Júlia, eu espero que a Júlia não invada a minha casa. E todo mundo sai ganhando nesse sentido. Ou seja, é muito mais do que uma visão maniqueísta, simplória de bem ou mal. Não é isso. Mas é simplesmente interpretar que o homem, né, o humano, falando homem no sentido lato, né, o humano é o único animal que mistura de forma explosiva razão e sensação, né, instinto e razão. Tá? Então tem essa oposição permanente dentro de cada indivíduo, né, o desejo, vários desejos, né, desejos que muitas vezes são contraditórios, inclusive, mas principalmente o desejo, né, de se sobressair, de ter paz, de ter prosperidade, o desejo de individualidade e, ao mesmo tempo, né, um instinto de sobrevivência. Né? E essa mistura é o que permite a nossa vida em sociedade, em última instância, né, em grande sociedade. A prevalência da razão pelo instinto, inclusive, acaba por ser, na verdade, a essência das cidades modernas, né, da alegoria que a gente falou da última aula também, dos, né, corpos colossais projetados pelo liberalismo. E eu cito mais uma frase da Patrícia: não consigo acreditar que a moralidade, o nosso senso de justiça, a bondade humana sejam inatos ao homem. Pelo contrário, são construções da civilização. E o Matador, aliás, nos romances da Patrícia, a violência, ela é uma grande rede. Aliás, o poder, a força, a violência, todos eles atuam como uma rede. Elas perpassam todas as camadas sociais, né? Elas se manifestam não só pelo poder, mas pelo desejo de poder, pelo desejo de crescer mais ainda, né? Pelo desejo de arrivismo, pelo desejo de sempre ter mais
e é um desejo que termina por levar essas pessoas, essas comunidades ao colapso, via de regra, em suas obras. No Matador, por exemplo, o poder, como eu falei, ele vai moldando o protagonista de várias maneiras, né? Desde o poder simbólico de uma nova identidade, como eu falei quando ele pinta o cabelo, como se fosse um ato de ruptura precedendo sua transformação num matador de fato, até o poder da atração, de corrupção, que os ideais de consumo, né, que antes eram negados a ele, passam a exercer cada vez mais sobre ele. E já em Gog Magog, né, há uma outra característica muito forte nas obras da Patrícia, são a narração em primeira pessoa. Salvo engano, todas elas, ou se não pelo menos quase todas elas, trabalham com uma narrativa em primeira pessoa. Em Gog Magog, isso é particularmente ainda mais necessário, se eu puder colocar assim. A distribuição do romance na primeira pessoa, né, faz com que o leitor ele praticamente se sinta na pele do protagonista. Então, você se sente como protagonista, você entende o seu rancor, você caminha para a loucura junto com ele. Aquela velha história do narrador não confiável, né? A gente só vê a versão do protagonista. Mas você vai gradualmente. Parece quase que justificável a violência que ele pratica. Porque o vizinho, o vizinho é tão detestável, tão odiável, né? Você percebe a loucura que vai adentrando no protagonista, que você, se não conscientemente, mas inconscientemente, você passa a se sentir quase vingado, né, no clímax. Então, você pelo menos entende, né, você pelo menos se simpatiza minimamente com as suas motivações, com o acidente, né, com a não tentativa de assassinar, mas na prática é um assassinato, não deixa de ser. Pois quem, numa cidade grande, né, não teve impulsos instintivos de violência que são controlados pelo aquilo que a Patrícia Mello chama de coleira social. Né, o autocontrole que a nossa moral e a vida em conjunto da sociedade nos forçam a absorver. Quem em algum momento não foi forçado a se controlar para não cometer, né, uma brutalidade contra uma pessoa detestável, contra o vizinho detestável, enfim. Então, Gog Magog ele é muito forte porque se trata de uma prosa muito urbana, né? Ela é muito mimética da nossa vida. Aqui falando da nossa vida, né? Mas eu não sei se vocês estão em área urbana ou rural, mas talvez para um leitor de uma área rural ou de uma cidade menor, que eu moro no Rio de Janeiro e em São Paulo, então são cidades gigantescas. Então, mas talvez para uma cidade menor isso não aconteça, mas em cidades enormes você se sente muito impactado por aquilo. Né? Você acaba sendo absorvido, né, pelas sinfonias ensurdecedoras da cidade e o crime dele acaba se tornando o crime mais mimético possível, mais compreensível possível. E aí que está a estética da violência da Patrícia. Ela promove um certo prazer, se não prazer, uma sensação, né, uma estética, né, um sentimento estético, né, uma inundação de sensações, raiva, tristeza, o que quer que seja, sobre aquela violência. E com a nossa coleira do real apertada, né, como a gente falou, a coleira da civilização, que nos impede de praticar violência na vida real, o leitor ele se sente de certa forma vingado, purificado, com o karma que recai sobre o antagonista. Né? A gente se sente purificado mesmo. Esse dualismo do assassinato que não é assassinato se transforma então de fato numa bela arte. Pois não seria, isso aparece no livro, o barulho ele próprio uma espécie de violência?
né, ou como o personagem fala, o protagonista fala, barulho é um tipo eficiente de arma branca, seu efeito é mais parecido com o de certos venenos que não chegam a matar, mas estragam a nossa saúde. Veneno que arrebenta a sacoleira, borra a maquiagem social do professor sossegado e aflora o leão interior. Eu fiz com uma colega 2 entrevistas com a Patrícia que ainda não saíram, uma delas está para sair, acredito que esse semestre ainda, que a gente conversou bastante sobre isso, né? Na verdade foram 2 temas, um dos temas foi isso, estética da violência, e na outra discussão a gente teve sobre antissemitismo, principalmente antissemitismo velado contemporâneo no Brasil. Mas, conforme ela fala, conforme ela revelou, e eu cito, a gente criou algumas estruturas que são controladoras da nossa selvageria. Por exemplo, a própria ideia de bondade. Eu, francamente, não acredito em bondade. Acho que bondade é um conceito derivado das práticas religiosas, que também são uma criação nossa para lidar com a nossa própria selvageria. Com esse nosso Thanatos, que é uma pulsão tão violenta e intensa quanto o próprio ímpeto é o criador do ser humano. Então acho que é uma espécie de ferramenta salva-vidas. De outra forma, a gente estaria condenado a mais rapidamente ao desaparecimento. São margens que nos permitem sobreviver, de outra forma, nos mataríamos mais rapidamente do que a gente tem feito nessa civilização, destruindo toda a nossa fauna, a nossa flora. A gente vai de forma mais lenta com essas amarras. Se essas amarras, a espécie humana teria durado muito menos. Um outro fragmento da mesma entrevista, a Patrícia fala, novamente eu cito: acredito que a violência é uma forma de poder e de visibilidade e até de identidade. No caso especificamente do matador, a única forma que ele encontra de ter visibilidade, identidade e poder numa sociedade na qual ele é completamente excluído é através da violência. Isso não significa que há no matador qualquer apologia ao crime, mas é um fato, a violência é uma forma de poder. Em várias esferas e com várias formas de abordagem, eu mostro isso nos meus romances. Então ela própria admite, né, não esconde, que o seu romance é um romance sobre violência. Né? O seu romance é um romance que promove uma estetização da violência, uma discussão sobre a estética da violência. E voltando para Gog Magog, né, como eu falei, essa relação barbárie e civilização, então é um padrão, né, nas obras da Patrícia. No Ladrão de Cadáveres, que eu também mencionei, um ex-gerente de telemarketing de São Paulo tem um colapso nervoso, se muda para Corumbá, na tentativa de encontrar paz e tranquilidade, e se transforma num traficante. No Matador, um vendedor de carros usados, por consequência indireta de uma aposta mal sucedida, se transforma em um matador. Em O Elogio da Mentira, esse é outro livro dela que eu esqueci de mencionar, um escritor de autoajuda frustrado se transforma em assassino. Então, é um tema que se repete. Um outrora cidadão pacífico que se metamorfoseia em um criminoso por circunstâncias que fogem do seu controle. Então, por essa e outros que é muito revelador, né, a capa do seu livro ser um leão saindo de dentro do ser humano. Então essa corrupção moral, ela funde-se, né, a violência estética e a narração em primeira pessoa, também como eu falei, e fornece ao leitor um plano de projeção ao qual ele enxerga os maiores desejos, praticar aquela violência, e os maiores medos, que aquela violência seja praticada sobre si, no aniquilamento do pacto social que torna possível a existência fora do estado da natureza. Ou seja, então, essa ficção aniquila esse pacto social, pelo menos na ficção. Mas em Gog Magog tem uma diferença com relação aos demais livros. A diferença principal é que, diferente dos outros que eu citei, o protagonista de Gog Magog, ele é o único em que a corrupção moral ela não ocorre no momento em que o personagem adquire poder, adquire um poder de dominação sobre os outros indivíduos. Pelo contrário, em Gog Magog essa corrupção ocorre quando ele perde poder, quando ele sofre, né, uma dominação. Né? Um poder, aqui entendendo mais uma vez, poder no sentido de Foucault, né, ou seja, um poder que não é só repressivo, mas
uma espécie de poder que se espalha de forma onipresente por todas as camadas sociais, por todos os indivíduos, e inclusive produz prazer. E eu cito uma passagem de Foucault. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. Ou seja, o poder não é só uma função de repressão, mas é uma instituição, né, de dominação permanente, que se espalha por todas as camadas sociais. Né? Então, poder de um professor sobre os alunos, o poder de um orientador sobre um pesquisador. Então, são diversos métodos de poder. Alguém quer colocar algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Tá, então vamos lá. Se ninguém quer colocar nada. O matador, como eu falei, é o primeiro acidente do Michael que torna ele um vigilante. Em Ladrão de Cadáveres, isso acontece depois do protagonista presenciar um acidente de avião, né, e encontrar no corpo enormes quantidades de cocaína. Já em Gog Magog, como eu falei também, o protagonista ele permanece fragilizado durante todo o enredo. Teoricamente, ele não matou a pessoa, inclusive. Sua corrupção ocorre na invasão à propriedade, né? Concordou que propriedade, mais uma vez, não é à toa que essa violência ocorra numa propriedade, né, uma propriedade privada, sendo uma propriedade privada a base moral de qualquer liberalismo. Ou do esquartejamento após o acidente. Mas o professor ele não é imbuído do mesmo poder de dominação do que os protagonistas dos demais livros. Pelo contrário, como eu falei, ele é dominado. Né? Ele, em outras palavras, né, tirando no final, num pequeno momento de celebridade e teatralização, né, que ele sofre no seu julgamento, ele permanece imerso em relevância. Ele é profundamente relevante. Né? Ele não abraça a violência, se funde com ela, ou seja, ele permanece rejeitando a violência. Né? Essa é a sua grande diferença em relação aos pares, os protagonistas dos outros livros. Todos os outros protagonistas dos outros livros, quase todos, né, eles abraçam a violência depois de um tempo. Eles tentam rejeitar a violência por um tempo, mas em determinado momento eles aceitam como parte de si. O protagonista de Gog Magog não. O protagonista de Gog Magog ele rejeita a violência durante toda a sua trajetória. Ele não tem, então, né, o mesmo poder dos demais, a mesma forma de exercer esse poder. Então, como eu falei, né, o Gog Magog é muito revelador, principalmente para quem mora, o ato falho, para quem mora nas grandes cidades, porque ele traz problemas típicos do urbano. O barulho, a violência, a dificuldade da convivência forçada, essa convivência inorgânica. Né, pensar que tem uma fina camada de um apartamento que nos separa de outras pessoas, para quem mora em prédio, por exemplo. Né, então, uma convivência forçada com pessoas que muitas vezes você não suporta. Então, essa cidade é um corpo, os apartamentos como vértebras, próximos, mas isolados dos seus vizinhos. Né, vértebras paralelas, vidas paralelas, individuais, iguais, mas diferentes e distantes. Então, próximos e distantes ao mesmo tempo, por mais paradoxal que isso possa soar. Só que quando essa distância, essa pequena distância, é bruscamente interrompida de uma forma que não é desejada por nenhum dos atores, desaparece a pretensão do racionalismo burguês, né, e o coletivo artificial formado das múltiplas individualidades heterogêneas. E eis o grande pulo do gato do Gog Magog.
como a gente é levado pelo narrador não confiável, como você sabe, o narrador em primeira pessoa é sempre um narrador não confiável, né, porque você está ouvindo só a versão dele da história, mas ele próprio é levado, em dado momento, no final do livro, a duvidar se o barulho era real, ou se ele era louco. Né? Será que o vizinho era assim tão barulhento? Ou será que ele tinha alguma questão psíquica mal resolvida? Né? O livro sugere uma espécie de epilepsia. Então, será que não era uma questão mal resolvida, uma questão psíquica mal resolvida? Ou será que não, que ele era maluco mesmo? Né? O livro deixa isso em aberto, a gente não tem como saber, e nem importa saber, sinceramente, é que nem a questão de Capitu traiu ou não Bentinho, saber isso mata o romance, né? Pouco importa, pouco nos importa. O fato é que nós temos aqui a versão do autor, né? A versão do protagonista, né? E nós somos levados a crer que não, que o vizinho era realmente detestável. O vizinho chega, inclusive, a um ponto, né, a defender-se. Ele fala em uma passagem que o senhor está querendo é que não exista. Viver é barulhento. Mas como eu falei, o vizinho ele não se transforma de professor para criminoso de um dia para o outro. É uma transformação lenta, gradual, né, que vai corroendo ele por dentro. Uma transição lenta que surge primeiro na imaginação, em sonhos. Né? E eu cito: e quando ele aparecesse na minha frente com seu olhar de suíno, eu simplesmente meteria um tiro em sua testa, assunto resolvido. Então, da mesma forma, aos poucos o professor passa a desumanizar o vizinho, né, da qual a imagem dele, que eu citei aqui como um porco, não falha em exemplificar. Né? Ele chama o professor de Sr. Y, o seu nome ser Igor, com Y. Pensa, inclusive, inicialmente em contratar um de seus alunos para fazer o trabalho em troca de boas notas, mas teme se tornar Raskolnikov. Né? Raskolnikov, como vocês devem saber, é o protagonista de Crime e Castigo. Então, logo no início do livro, ele pensa em contratar um assassino de aluguel, que no caso seria um dos possíveis alunos dele, para assassinar o seu vizinho, mas ele descarta essa possibilidade porque ele tem medo da culpa, né? Ele tem medo de se corroer pela culpa. Né? Ele deseja o crime, tem necessidade do crime, mas a prisão social, o medo da punição, o impede de concretizar o crime. Ainda que seja, de certa forma, um medo ilógico, pois, como ele fala, ele mesmo, mesmo que houvesse testemunhas, quem se atreveria? As regras aqui, nada vemos, nada ouvimos, nada falamos, como na lenda dos três macacos. Temos medo dos bandidos e pavor da polícia. Então, ele precisa repetir, né, mesmo depois do crime, do assassinato, do acidente / assassinato, né, que ele não é um assassino. É se convencer da sua bondade. Ele fala: numa hora dessa, um revólver alcança nas mãos é tudo que um homem pacato e honesto como eu necessita para se transformar no assassino de verdade. Por outro lado, ele tem uma outra questão interessante. A violência, a disputa e o ódio entre ele e seu vizinho se tornam um passatempo. Uma fuga para o tédio. Ele fala: se enganam em pensar que é infeliz um homem que odeia. O ódio, na verdade, é uma forma de entretenimento como outra qualquer. Então tem uma relação paradoxal. Ele odeia, e ele vai se caminhando para a loucura, gradualmente com isso. Mas o ódio se torna quase uma fonte de prazer para ele. Né? Porque rompe o diamante do tédio, da normalidade. Ele deseja ao mesmo tempo a paz de outrora, mas aquela situação também traz desenfado para a sua existência monótona. Retornando ao que a gente falou brevemente na aula passada do Eric Fromm, a sua crise se torna uma forma de acalmar a sua ansiedade. Ele passa a viver para a guerra com o seu vizinho.
né? Ele adula o ódio, para usar suas próprias palavras, né? E o impasse entre os dois se torna uma guerra velada, uma guerra muda. Mais uma vez, a gente não fica claro o que é real e o que é devaneio. Não fica real, não fica claro que é real, que é devaneio, mas o protagonista nota, por exemplo, como eu falei, um risco no carro dele, né? E ele revida arranhando o carro inteiro do seu antagonista, Igor com Y. Aí um murcha o pneus, o outro revida urinando sobre o jornal, né? Como eu falei, uma série de batalhas irrelevantes, mudas, que se penetram quase como uma diversão entre crianças travessas, né? Naquele cotidiano. Aquilo não ia parar, não ia parar, porque o senhor Y não podia parar, porque eu não conseguia parar, porque havíamos colocado outras formas em ação, outras forças em ação, perdão, forças que agora nos tratavam como escravos. Mas que tem uma pergunta. Professor, se não entender a narrativa dela nas obras, seria voltada para montar as falhas. Boa pergunta. Olha, na verdade, essa é uma pergunta que a gente não tem como responder completamente, mas acho que a gente pode pensar. Eis a questão. Se a Patrícia em si, né, ela afirma que é uma forma de questionar, justamente, que é uma forma de apontar, é uma forma de mostrar, olha, essas são, né, questões sociais. A Patrícia tem, os livros da Patrícia têm preocupações sociais muito fortes, todos eles. O penúltimo foi sobre feminicídio, o último foi sobre, tipo que ela lançou agora, foi sobre pessoas em situação de rua, toda essa questão da violência que a gente está trazendo aqui. Então, a intenção dela é questionar. Mas aí a gente entra naquela velha questão da teoria literária. Até que ponto vai a intenção do autor? Né? É relevante para pensar uma obra a intenção do autor? Até que ponto ela é relevante? Né? Então eu acho que de certa forma até caberia assim, um pouco as duas perspectivas. Bom, deixa eu reler a pergunta. Professor, você não entenderia que a narrativa dela nas obras seria mais voltada para apontar as falhas das instituições sociais em geral, questionando-as, ou de certa forma corrobora para preservá-la pelo fim da espécie? Como assim? Esse final é que eu não entendi. Corrobora para preservá-la pelo fim da espécie? Eu achei que fosse para preservar as instituições em si. Você quer abrir o áudio, Laís? Eu perguntei mais no sentido de, por exemplo, a visão da autora na perspectiva de manutenção dessas instituições seja voltada para a manutenção da própria espécie, no sentido de dizer que sem elas não existiríamos. Sem instituições sociais, sim. Eu acho que os dois. Eu acho que elas não são perspectivas contraditórias. Pelo contrário, eu acho que elas caminham juntas. Eu acho que ela aponta as falhas das instituições sociais o tempo inteiro. Né? A literatura dela é uma literatura sobre vícios, né? Vícios sociais. Até partindo aí, gostei dos perfis, né, do que você relatou aí nas obras delas, que são voltadas mais para a vulnerabilidade de direitos humanos, né? Sim, os personagens dela são sempre personagens marginalizados. Mesmo quando são personagens assim, por exemplo, professor, ainda assim tudo bem, são formas de marginalização diferentes, né? Mas ainda assim são sempre questões. A exceção talvez seja o executivo que depois se torna traficante, mas mesmo ali tem um jogo.
Mas eu acho que, mas ainda que ela aponte as falhas dessas instituições, ela tem uma defesa da lógica delas, de alguma lógica, minimamente. Então, ela fala isso com todas as palavras, né? De que o que torna possível a vida em sociedade são essas instituições, né? Esse pacto social que nos afasta de um estado de natureza robesiano. Então, acho que a literatura dela é uma literatura que critica essas instituições, né? Mas pensando que sempre há forma de melhorá-las, mas não de abandoná-las completamente. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Não? Bom, então, continuando, tem uma outra personagem no Gorg Magog que é muito interessante, que é a esposa do protagonista, que, como eu falei, ela, né, trai ele, se divorcia dele, seu grande catalisador do seu processo depressivo, que se chama Marta, né? Marta é uma enfermeira e ela leva essa estética da violência, essa estética tanatofílica, né? Tanatofílica é paixão pela morte, paixão pela violência, ao limite, né? Ela possui um prazer peculiar, para dizer assim. Sendo enfermeira, ela fica tirando fotos de doentes terminais. Basicamente, ela se entretém com a morte, com a dor alheia e com a degeneração, principalmente. Então, ela sente prazer em tirar fotos de doentes terminais de câncer. Sim, é nesse nível de sadismo. A destruição do humano pela doença, principalmente a degeneração do humano, a fascina e promove a sua catarse, né? Como o personagem diz, era mais uma desova, uma forma de Marta se livrar do câncer dos outros. É bizarro. Mas aí, como eu falei, o estopim, né, o sumiço da gata do professor, do protagonista, na busca por ela, o protagonista acaba por copiar a chave de seu vizinho, o que eleva os devaneios, né, de assassinato. Ele agora fantasia não só com o crime último em si, com a violência em si, mas com as mais diversas formas de violência, de mutilações e de chantagens. Né? Ele está ciente da incapacidade de efetivar seu desejo, seu medo paralisante. O imaginário só o ajuda a descarregar suas frustrações. E diante de uma vida ordinária, eu cito, sem arrebatamentos, um ódio bem nutrido garante-nos pelo menos uma emoção. Da minha parte, penso que é preferível odiar a não sentir nada. Mas como eu falei, basta o vizinho viajar, que ele aproveita a oportunidade da casa vazia para invadi-la na tentativa de encontrar sua gata ou algo que pudesse encontrar para utilizar como chantagem. Com a invasão, o personagem é embebido de um aspecto tão presente nas obras de Mello, como foi dito antes, que é o poder. Ele se sente, pela primeira vez e única na história, uma situação de dominação. Mas os papéis se invertem. O vizinho que dominava agora está à sua mercê. O andar de baixo era vítima. Ali eu ganhava soberania. Então o personagem mergulha no micropoder, pequenos autoritarismos que surgem das relações entre os indivíduos. Né? Conforme vai explorando o apartamento, adquire uma sensação crescente de onipotência, especialmente após invadir o computador para procurar peças incriminatórias em seu histórico de navegação. Com a ciência de contemporâneo, o histórico de navegação revela o ser humano despido de todas as suas vestes e maquiagens sociais. E na sua busca, ainda que ele não tenha encontrado nada revelador no histórico de navegação do vizinho, além de alguns... nada demais, mas ele encontra uma pistola. E ele começa a fantasiar, então, uma situação que o vizinho entraria e ele o recebesse a tiros. Né? Ele sente prazer no cenário imaginativo que a imprensa toma partido dele, o defende,
que ele é sacralizado, estetizado ao extremo. Só que logo depois isso acontece de fato, né? O vizinho volta e não é bem isso que acontece. Como eu falei, o Gog Magog, pelo narrador não confiável, ele deixa em aberto quem que é a vítima real. Né? A sensação contraditória que o leitor é levado a, ao mesmo tempo, acreditar no inferno que o protagonista está vivendo, mas também questionar, né, se aquilo é real. Simplesmente se aquilo é real. Até que ponto o protagonista não estaria insano? E ele próprio passa a questionar isso no final do livro, quando o advogado da defesa lança mão de argumentos psiquiátricos e os remédios o acalmam no barulho da prisão. Né? O barulho da prisão, obviamente, muito mais barulhento onde ele morava. Né? Os remédios que ele toma passam a acalmá-lo. E ele pensa se não estivera louco nesse tempo. Talvez a sua vida monótona tenha criado aquela guerra como entretenimento, como ele mesmo fala, a gente falou, para preencher esse vácuo. O fato é que tem indícios. Ninguém mais se incomoda com barulho, o vizinho ressalta que não fez mais do que viver, não há prova do risco no seu carro que desencadeia a guerra velada, o reaparecimento da gata perdida. Há indício suficiente para crer nessa possibilidade. E a arma encontrada no apartamento do Igor reforça isso, em certa medida. Ou seja, a Patrícia ela brinca, né, assim como Machado, intencionalmente com os recursos tradicionais desse estilo de narração para ampliar, para implicar uma versão que talvez não seja a versão real. É que a gente não tem como confirmar, porque a sua confirmação, como eu falei, ela mataria o romance. O romance perderia sua potência. Justamente esse imbróglio entre saber ou não o que é loucura e o que não é, que dá potência ao romance, da mesma forma que saber se Capitu traiu ou não o Bentinho dá força ao romance. Não importa se Capitu traiu ou não, a gente nunca vai saber. Né? E esse próprio Machado, se Machado fosse vivo e viesse a público dizer Capitu traiu ou não traiu, continuaria sendo irrelevante. Ele apenas esvaziaria o próprio romance, mas continuaria sendo irrelevante. Porque no romance não está explícito, e essa é a força, essa é a grande potência, né, da narração não confiável nesse estilo. O revólver, a gente tem, né, a gente só consegue pensar em hipóteses ao longo da narrativa. O revólver pode ter sido adquirido como uma forma de autodefesa contra o vizinho, por exemplo, ou como uma ameaça. A gente não tem como saber. Aí é o que eu falei. O Igor retorna mais cedo, o protagonista agarra o revólver e se esconde. Só que com o revólver na mão, né, e aí a Patrícia descreve aquela velha alegoria fálica, né, do revólver como um membro masculino, e com o revólver na mão, o homem passa a se sentir onipotente. Né? É quase como se o revólver fosse consciente e independente. Né? E ele diz: senti o revólver brilhando em meu poder, parecia-me quase natural de tão perfeito e compacto, anatômico e eficiente, como se fosse uma extensão natural das minhas mãos. Sua sensação de onipotência, desenvolvida a partir do momento que recebe esse micropoder, explode. Como eu falei, evolui para o embate físico entre os dois. O personagem principal atira para se defender no joelho do vizinho, só que aí o vizinho escorrega, cai, bate a cabeça na banheira e morre. Então, ainda que ele não tenha matado, né, intencionalmente ou diretamente, ele se torna uma espécie de assassino acidental. A sensação do micropoder, a sensação de potência que ele tem quando adquire a arma, é rapidamente substituída por uma sensação de desespero, né, do que fazer com aquele corpo. Primeiro ele se recusa a acreditar que o vizinho está morto. Ele se desculpa para o vizinho. Né, ele se justifica para o vizinho. Ele fala: eu não queria que isso terminasse assim, mas você que começou, etc. Mas por uma sucessão de erros infelizes, né, uma tragédia de erros, as configurações urbanas contemporâneas e a loucura que vem com elas
transformam um sereno professor de biologia em um assassino. E no seu julgamento, é sintomático que o professor insista, inclusive, em sua parcial inocência. Afinal, ele diz que não tinha matado diretamente, apenas esquartejado um corpo morto. Ele insiste nessa diferença, ressalta que não havia matado porque, essencialmente, era um cidadão honesto. Então, a Mello trabalha com uma camada fina de ironia por todo o texto. Inclusive, isso também é outro estilo que aparece em várias de suas obras. No mesmo capítulo do assassinato, o catalisador do desastre, que é a gata perdida, reaparece. Né? O protagonista tinha tanta certeza que a gata tinha sido assassinada, mas ela reaparece, e é revelado que ela só havia se escondido em outro departamento. Então a raiva do protagonista transborda em paranoia, tão certo em sua narrativa que não tinha sequer considerado alternativas. Então, como detetive convicto da genialidade, o personagem aniquila qualquer possibilidade de enigma com a sua absoluta certeza da culpabilidade do vizinho. Nisso, então, é uma claustrofóbica descrição sobre a parte mais complexa de um assassinato, as tentativas de ocultar o corpo. O protagonista cogita fatiar o corpo e dar para porcos, jogá-lo no mar, desovar o corpo na Serra da Cantareira. São várias possibilidades, mas todas têm detalhes que o complicam. Né? E vejam bem, baseado no que a gente falou na última aula, não é uma narrativa policial, é uma narrativa criminal. Vocês viram como o crime está no centro da história. E pouco importa a polícia é secundária, ela só aparece para prendê-lo. Né? Não tem enigma. A gente sabe quem matou, a gente sabe desde o início o que aconteceu. Então, o protagonista escolhe a última opção, né? Ele divide o corpo em dois, esquarteja, então o corpo se dirige à Serra da Cantareira, mas o lugar que ele lembrava da infância tinha se transformado em ponto turístico, né? Então se torna inviável ele é forçado a desistir dessa ideia. E aí que acontece a grande questão. Quando ele volta para casa, recebe um golpe. A sua esposa deseja o divórcio, né, e ela o trai com outro homem. Ele esquece completamente do medo da punição, do cadáver, né, engolfado por um medo muito pior. E ele fala: o cadáver se enterra, se esquece, e o que eu faria com a minha solidão? A culpa recai sobre o morto, que acredita ter envenenado a relação com barulho. A primeira coisa que acontece é ele culpar o morto, dizer que a culpa, inclusive do casamento desfeito, era dele. Mas isso acaba quando ele descobre que, na verdade, sua esposa tinha um amante já há 2 anos, ou seja, precedia em muito o seu vizinho. Então o corpo se torna secundário. Ele se hospeda, né, se refugia na casa do vizinho para poder ficar sozinho e ignora, simplesmente não se importa com o corpo cerrado, perde a vontade de viver e o corpo fica ali. Sem mais o entretenimento da sua guerra, sem o casamento que ele interpretava como dado, sem a relação medíocre, ele é engolido por uma sensação de vazio, né? E enfim ele tem o silêncio. Enfim o silêncio, o resto é silêncio. Mas quando ele enfim tem o silêncio, ele não suporta mais. Né? Mais uma ironia da Patrícia. Quando ele finalmente adquire o silêncio, a paz, né, quando ele está refugiado na casa do vizinho, nada mais importa para ele. Ele fica absorvido em melancolia e insanidade, contempla o silêncio e o esquartejado apodrece, ignorado no armário. É descoberto pelo cheiro, né, retomando mais uma vez o paralelo que a gente fez na última aula da cidade como corpo humano. Se a audição é o motivador do crime, o olfato é o que o entrega. Mas é aí que fica ainda mais interessante. Que aí entra as outras questões que a gente falou na última aula. Principalmente a estética da violência, que fica ainda mais forte, e a questão do bom bandido. É na sua condenação
que a estética da violência fica mais presente. Por sua presença constante nos jornais, o professor se torna uma celebridade, policiais fazem foto com ele, os jornais se dividem em uma disputa política sobre ele. Alguns dizem, alguns jornais dizem que ele foi levado à loucura pela sua condição de professor de escola pública. Outros dizem que bandido bom é bandido morto e ele deveria ir para a cadeira elétrica. Enfim. Agora, a síntese do seu crime é a paixão que ele desperta numa mulher chamada Rúbia, que se torna a sua nova namorada. Encenando histórias de síndrome de Estocolmo, de bom bandido, a Rúbia diz que o protagonista seria essencialmente bom, vítima das circunstâncias, e que sempre teve muita vontade de conhecer um assassino. Já no julgamento, uma multidão se divide. Gente, e isso é exatamente o que aconteceu em 1930 com a Silvia de Serafim, como a gente vai ver na aula que vem. É a mesma coisa, com a diferença que ela não esquartejou ninguém. No julgamento, ele é vaiado e aplaudido, a multidão se divide. Ele é completamente esquecido como professor, ele se torna um esquartejador da Casa Verde. Os jornais não é que eles estejam do seu lado ou defendam ele, mas eles exploram, para o deleite do público, a sua violência. O seu julgamento se torna um espetáculo dramático, como ele próprio diz, próximo das tragédias gregas. Ou seja, no julgamento e no jornal, é como se o crime real e ficcional se fundissem em um teatro com todas as estruturas típicas de um teatro. Protagonistas, antagonistas, assassino, vítima, drama e sangue, além do júri como um coro. Ou, como diz o protagonista, é muito mais fácil entreter com o mundo criminal quando não se está na cadeira do réu. As testemunhas atuam, gesticulam, isso quem leu o fragmento que eu passei conseguiu ver, atribuem ao professor características como frieza e agressividade, entre outras que ele nunca demonstrou, além de imagens contraditórias, como simultaneamente, por exemplo, tranquilo e nervoso. No meio da mise-en-scène, é revelado que a vítima ainda estava viva quando foi esquartejada. Essa é uma questão que só é revelada no final. Ou seja, ele era de fato um assassino. Ele realmente matou a pessoa. Sem saber, tudo bem, mas matou. A vítima aparentemente estava apenas inconsciente. Então o protagonista encarna o meio perfeito para canalizar essa catarse do público, esse perverso preferido. Os depoentes exageram seus traços, inventam, entram no jogo do exagero. O fragmento que eu passei para vocês tinha a conversa com o Chaveiro, que atribui a ele uma notável frieza, diz que conhece a alma humana, sem observar uma pessoa como é a sua índole. E quando é pressionado pelo advogado, mostra que o Chaveiro estava mentindo. Ele é desmentido. Então a violência do professor é transformada em prazer pelos que assistem de fora, a ponto de influenciar no seu julgamento. Os atores vão absorvendo aquela narrativa, tratando como verdadeira por corroborar suas crenças, seja quais forem. O Tribunal da Imprensa, então, ela influencia diretamente no verdadeiro tribunal. O escândalo surge da condição do personagem, como é relatado, inclusive, em uma passagem. Eu cito. Explicou se eu fosse negro e pobre, ou se meu vizinho fosse negro e pobre, ninguém se interessaria pelo assunto. O que torna um crime palatável para a imprensa em nosso país é a classe social do cadáver do assassino. É o seu caso. E sabe o que eles querem lhe perguntar? Como você dividiu o corpo de seu vizinho em dois, como arrastou pelo corredor, se o puxou pelos cabelos ou pelas mangas, se usou faca ou serra, se o puxou pelos... Não, pera, tô repetindo. Se usou faca ou serra, se pretendia enterrá-lo numa cova rasa em Mogi das Cruzes, ou dissolvê-lo num tanque de ácido. Você está disposto a responder essas perguntas? Um pouco que a gente falou rapidamente na última aula. O seu assassinato é estetizado, a estética da violência, ela só cai quando o protagonista é visto como humano. Como branco de classe média, ele é embebido na maquiagem do racionalismo que acorrenta os instintos. Seu crime choca, vende, é belo, não é mais um entre tantos, mais uma exceção. O que o levou a fazer isso, como e por quê?
A burguesia engole a narrativa jornalística na tentativa de compreender o que levou um semelhante, um dos seus, a praticar um ato tão desumano e tão essencialmente humano. Né? Eu cito: os pobres matam e morrem em escala industrial, e essa grande oferta de crimes não gera nenhuma curiosidade na imprensa. Nós, da classe média, morremos e banhamos menos. Nossos crimes são artigos de luxo. Os jornalistas não querem perder a oportunidade de registrar quando matamos e quando morremos. Quando outro estrangeiro comete um crime, não há atenção porque é essencialmente o que se espera das massas bestializadas. O crime como escândalo, a estética da violência, ela só existe na burguesia, porque se crê na razão sobressaindo o instinto na burguesia. Né? Se crê que a razão só existe nessa classe e as demais são manipuladas e controladas por desejos primitivos. Para a gente caminhar para o final, o Gog Magog ele causa um efeito duplo. Ele não apenas promove o prazer culposo da violência no leitor, como eu falei, como explora também tanto no conteúdo quanto na forma, esse prazer. Né? Uma sensação que não fosse a estrutura da cidade, não teria o mesmo impacto. Né? Então o Gog Magog ele é muito forte por diversos elementos que eu falei aqui. Por ser um romance urbano, por usar a primeira pessoa, por usar o narrador não confiável, por colocar as coisas em crescente, entre outros que eu mencionei. Porque no final, né, é a cidade moderna o grande vilão da história, se a gente for num maniqueísmo desse sentido. Né, o grande antagonista é a cidade, que leva o protagonista à loucura, né, ainda que a tese da epilepsia e perda momentânea de sentidos seja descartada pela condenação. E aí, uma passagem diz: expostos a tamanha poluição sonora da cidade e a histeria acústica da cultura de massa, corremos o risco de nos transformarmos no rebanho do mal. Mais uma passagem. A cidade contemporânea, ao passo que coíbe os impulsos assassinos humanos, também fornece motivos para que ele se exprima, como afirma o advogado de defesa em uma passagem. Todos nós temos desejos homicidas, isso não quer dizer que somos assassinos em potencial. É exatamente o que eu falei na última aula sobre estética da violência. Entre nossos pensamentos homicidas e os assassinatos reais, existe um longo caminho, um grande salto, como dizia Freud. Temos que dar um passo gigantesco para sair de um e cair no outro. Vemos esses sentimentos como ódiozinhos urbanos inevitáveis na vida frenética das metrópoles. Ódiozinhos inocentes que passam como chuvas de verão. Não destroem nossa domesticidade, nem o nosso cérebro, mas da forma que a acusação nos apresentou, o drama que estamos julgando, meu cliente, é um homem bárbaro que não consegue, como a maioria de nós, dominar seus instintos de destruição. Então, a formação alegórica do corpo humano, né, a cidade como grande corpo, como a gente vai falando, o barulho das milhões de células, que termina por formar uma célula cancerígena, né, um desviante, um monstro, que quando cresce ameaça as outras. O corpo reage punindo, e as demais células reagem sentindo prazer com a desgraça que recaiu sobre aquela. Mas logo elas retomam suas atividades individuais e diferentes, ainda que com medo uma das outras. É justamente, né, o pavor de que o protagonista ofereça um arranhão às configurações urbanas liberais que terminam por servir de método para canalizar o medo do júri e condenar o protagonista. O medo que mais pessoas se tornem Gog Magog. E aí eis o título do livro, mais uma vez, o monstro que devora crianças. Né? O homem que devora carne humana. Então é o medo de que mais pessoas se tornem desviantes, se tornem imersos na violência, abram mão da sua racionalidade para entrar no estado de natureza robesiana. É um medo dúbio, ambíguo, um medo de se manifestar demasiadamente humano e assim desumano. Pessoal, por hoje é um pouco isso. Essa foi uma aula mais curta mesmo. Eu estou num dia um pouco complicado, então foi um pouco mais rápido. Mas, enfim, na próxima aula, para mim, como eu falei, é a aula que eu mais gosto, acho mais interessante. Quase um podcast. A gente vai falar sobre essa pessoa que vocês veem na foto. A foto dela
após a primeira tentativa de suicídio. Vocês veem que o pulso dela está enfaixado. A gente vai contar a história dela, contar o que a levou a matar o irmão do Nelson Rodrigues, por que ela fez isso, porque as coisas são um pouco mais complicadas, não é um assassinato simples, porque tem várias versões dessa história, por que ela foi esquecida, por que a gente tem. Ela sofre um processo de ficcionalização, a gente tem obras de ficção sobre ela, exagerando essa personagem, quem foi essa personagem, né? A gente vai